Romanos 1, verso 8. Quando se encontrar, digo amém. Aleluia. Passamos a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que é verdade, Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa visitá-los. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês, para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro, os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Aleluia. Pai, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler. E pedimos que o teu santo e precioso Espírito Santo fale ao nosso coração nessa noite, através da tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos edificados, corrigidos, transformados, libertos, salvos, no bendito e poderoso nome de Jesus. Assim oramos, para a tua glória. Amém e amém. O texto que nós acabamos de ler nos mostra que o apóstolo Paulo, ele tinha no seu coração o propósito de visitar a igreja ali em Roma, os irmãos romanos. E essa seria uma visita para Paulo, Paulo faria a eles uma visita muito, muito especial. E essa visita tinha no coração de Paulo alguns propósitos muito nobres que ele começa a descrever aqui nesse texto de Romanos capítulo 1, logo no capítulo 1, a partir do verso 8 até o verso de número 17, ele vai descrevendo e falando sobre esses propósitos que havia no seu coração a respeito dessa visita especial que ele desejava, que ele ansiava, anelava fazer à igreja ali em Roma. E o versículo 8 a 10 nos mostra como Paulo, ele começa a orar a respeito desse propósito. Ele começa a interceder a respeito desse propósito. E uma coisa bem interessante, que a gente vai perceber nas Sagradas Escrituras, é que tudo em relação ao ministério deve começar com oração. Tudo em relação ao nosso ministério, ao nosso chamado, à nossa vocação, deve começar com oração. Então Paulo tinha um desejo no coração. Ele tinha um desejo de ir à igreja romana, de ir à igreja em Roma. Ele tinha um desejo de estar com aqueles irmãos, de compartilhar, como a gente vai ver mais à frente, bênçãos espirituais com aqueles irmãos. Mas a Bíblia nos mostra que ele começa orando, que ele começa intercedendo, que ele começa clamando. E isso é uma verdade muito preciosa para nós, queridos. Se nós queremos ser bênção nas mãos do Senhor,
Se nós queremos ter um ministério abençoado, um ministério frutífero, se nós queremos ser instrumentos de Deus, nós precisamos começar o nosso ministério, a nossa chamada, com oração, com intercessão. É nesse ambiente de oração que as coisas acontecem. É nesse ambiente de oração que nós recebemos direção de Deus. É nesse ambiente de oração que nós recebemos instrução. É nesse ambiente de oração que o Espírito Santo fala conosco, que o Espírito Santo nos direciona, que o Espírito Santo nos encoraja, que o Espírito Santo nos renova, nos anima. Então nós precisamos estar envolvidos com esse chamado, envolvidos com esse ministério, em uma dependência por meio da oração, por meio da intercessão. Nós não podemos começar a nossa chamada ministerial, o nosso ministério, seja ele qual for, sem essa dependência de Deus por meio da oração. Então Paulo, ele tinha um desejo de ir ver os irmãos em Roma, ele tinha um desejo de estar lá, mas ele não vai sem estar antes orando. Então a Bíblia fala que ele começa esse propósito, que ele começa a desejar, e ele começa a orar por isso, ele começa a desejar, ele começa a orar por aquele desejo que havia no seu coração. Então, se nós queremos ser bênçãos nas mãos de Deus, nós precisamos começar com oração. Se nós queremos ser frutíferos no ministério de louvor, no ministério da palavra, no ministério com as células, enfim, qualquer que seja o ministério, servindo com os nossos dons, talentos, impactando pessoas através de nossos talentos, dons, sendo canal de Deus, pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus, nós precisamos começar neste lugar da oração. Nós precisamos começar neste lugar da intercessão, neste lugar do clamor. E a gente vai ver que Paulo faz isso. E não apenas o apóstolo Paulo, mas a Bíblia nos mostra que o próprio Jesus Cristo, ele tinha esse hábito. O próprio Jesus tinha um hábito de orar constantemente. Ele vivia uma vida mergulhada na oração. E o seu ministério era mais oração do que qualquer outra coisa. E quando Jesus pregava, quando Jesus ministrava, quando Jesus ensinava, quando Jesus ministrava as curas e os milagres, coisas extraordinárias aconteciam, mas por quê? Porque Jesus tinha uma vida de total dependência de Deus através da oração. A gente vê isso em Jesus, a gente vê isso no apóstolo Paulo, a gente vê isso também nos apóstolos de Jesus. Lá em Atos capítulo 6, por exemplo, no verso 4, olha que interessante, vamos ver esse texto rapidinho. Atos capítulo 6, versículo de número 4. Você pode abrir sua Bíblia aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 4. Olha que tremendo, olha que lindo esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Pedro, né? Então, assim, os apóstolos também tinham esse interesse de estar envolvidos com a oração para ministrar a palavra. Então, a primeira lição que a gente vai aprender, se nós queremos ser bênção nas mãos de Deus, se nós queremos ser usados pelo Senhor, nós não podemos esquecer que o nosso ministério começa com oração. A gente começa a crescer no nosso lugar secreto. A gente começa a criar raízes em Deus no nosso lugar secreto. Ali onde ninguém não nos vê, ninguém nos vê, somente Deus. É ali no nosso lugar secreto, na nossa comunhão com Deus, na nossa intimidade, debruçados na palavra e em oração, que a gente começa a crescer em Deus, a aprofundar as nossas raízes, para que nós possamos então ser bênção para a vida de outras pessoas. Então muitas pessoas, infelizmente, querem começar a casa pelo telhado. Mas nós precisamos começar a casa, e aqui essa casa que eu me refiro é o nosso chamado, nossa vocação, nosso ministério. Nós precisamos começar isso através do alicerce, que é uma vida de intercessão, uma vida de oração, uma vida na palavra. Amém? Então ele começa rendendo graças ao Senhor, versículo de número 1. Perdão, Romanos 1, verso 8. Romanos 1, verso 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Então ele começa rendendo graças a Deus. Ele começa em uma ação de rendição de graças ao Senhor. E ele continua:
eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês e peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Então observe como Paulo está diante de Deus, rendendo graças por aqueles irmãos que seriam alvos do seu ministério. Ele está diante do Senhor rendendo graças a Deus, porque aqueles irmãos foram salvos, libertos, transformados. Ele está diante de Deus clamando, pedindo a Deus que lhe permita estar com aqueles irmãos, caso essa fosse a sua vontade. Então, ele começa o seu chamado, o seu ministério, ali junto aos irmãos em Roma, através de oração, de intercessão. Intercessão, ele chama a Deus como testemunha, né? O desejo dele, como diz no verso 10, é a oportunidade de poder pregar o evangelho ali pessoalmente aos irmãos. E qual era o propósito dessa visita do apóstolo Paulo? Ele tinha um propósito em mente. Qual era o propósito? Compartilhar algum dom espiritual. No verso 11 ele diz assim: pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês, para fortalecê-los. Ou seja, Paulo tinha no seu coração o desejo de compartilhar algo com os irmãos, porque o ministério tem muito mais a ver com dar do que receber. No ministério nós somos chamados por Deus para semear, nós somos chamados por Deus para plantar, nós somos chamados por Deus para compartilhar. Então todos aqueles que têm no seu coração o desejo realmente de serem usados por Deus, precisa ter no seu coração também, como Paulo, esse desejo de compartilhar algo de bom, algo de Deus com as pessoas. E Paulo diz: eu quero estar com vocês, e eu quero compartilhar com vocês algo de Deus, eu quero compartilhar com vocês bênçãos espirituais, eu quero compartilhar com vocês dons espirituais, eu quero compartilhar algo de Deus com vocês. E isso é importante demais. Nós precisamos ter isso em nosso coração. Nós precisamos ser canais de Deus para compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. O que você tem em você para compartilhar com outros? Você tem a vida de Deus em você. Você tem dons espirituais em você. Deus recheou você com dons espirituais. Pastor, mas será que eu tenho algum dom? Eu não sei ainda qual é o meu dom. Eu não descobri ainda qual é o meu dom. Você não tem apenas um dom, você tem muitos dons espirituais. Deus lhe temperou, Deus lhe recheou com muitos dons. Você tem dons espirituais, você tem dons naturais, habilidades, talentos que Deus lhe deu. Você tem a vida de Deus em você. Se você é nascido de novo, se você já fez uma aliança com Jesus Cristo, entregou a sua vida a Jesus, Ele mora em você, o Espírito Santo mora em você. Você tem vida espiritual dentro de você. No seu coração há esperança, a paz, a vida de Deus. Então todas estas coisas são possíveis de serem compartilhadas com outras pessoas em Cristo Jesus. Então Paulo tem um desejo de visitar os irmãos, ele ora por isso, ele começa essa chamada com oração, com intercessão, com ações de graças, e aí é o caminho, né? O primeiro passo que a gente deve para o ministério é esse, como eu falei há pouco, é a oração. Mas agora há no seu coração o desejo de compartilhar algo. Como eu disse, o ministério tem muito mais a ver com compartilhar, com dar do que receber. E o próprio Jesus disse isso: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então aquele que é chamado por Deus para servir, deve ter um coração liberal, deve ter um coração generoso, deve ter um coração disposto a dar, deve ter um coração disposto a compartilhar aquilo que Deus lhe tem dado, disposto a compartilhar aquilo que Deus lhe tem compartilhado. Então Paulo diz: eu quero estar com vocês, e eu quero compartilhar com vocês bênçãos espirituais, eu quero compartilhar com vocês dons espirituais. E ele diz: para que vocês sejam fortalecidos. Qual é o propósito? Para que os irmãos sejam fortalecidos, sejam edificados. E aí a gente vai ver na Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escreveu isso, lá em 1 Coríntios 14, ele vai nos dizer que o propósito do dom da profecia, por exemplo, é edificação, consolo e exortação.
E eu creio que esse é o propósito de cada um dos dons. Deus nos dá dons para edificar os outros, para encorajar os outros, para abençoar os outros. Os dons que Deus nos dá não é para a nossa própria exaltação. Os dons que Deus nos dá não é para o nosso orgulho, para a nossa ostentação. Não! Os dons que Deus nos dá é para servir ao corpo de Cristo, é para servir a igreja do Senhor Jesus, é para abençoar pessoas, é para trazer aqueles que estão lá fora para dentro da família espiritual que é a igreja, é para trazer aqueles que estão lá fora para o corpo de Cristo que é a igreja do Senhor Jesus. Então todos os dons que Deus nos dá é para abençoar outros, é para servir outros, é para fortalecer outros, é para encorajar outros, é para motivar outros, é para levar outras pessoas a ter esperança, é para renovar a fé de outras pessoas. Então Paulo diz: eu quero ir, e eu quero compartilhar com vocês bênçãos espirituais, eu quero compartilhar com vocês dons espirituais, porque eu quero que vocês sejam fortalecidos, porque eu quero que vocês sejam renovados, porque eu quero que vocês sejam encorajados, sejam animados. Você entende, meu irmão, minha irmã, qual é o propósito de Deus para nós? É que nós sejamos bênçãos na vida de outras pessoas. O Evangelho não tem a ver com nós mesmos, em ficar buscando somente a nossa própria felicidade, queridos. No Evangelho nós somos felizes quando nós servimos, quando nós somos uma bênção na vida de outros. Quando a gente quando a gente para de pensar somente em nós mesmos e começa a pensar na necessidade de outras pessoas, quando a gente para de ficar gravitando em torno de nós mesmos, e para de ficar pensando que nós somos o centro do universo, e começa a entender que nós estamos aqui para servir a Deus e para servir o nosso próximo, com os dons, talentos, habilidades, recursos que Deus nos deu. Então Paulo diz: eu quero ir. Com que propósito? Eu quero compartilhar com vocês, bênçãos espirituais, eu quero compartilhar com vocês dons espirituais, e eu quero, ao compartilhar, que vocês sejam fortalecidos, que vocês sejam encorajados, que vocês sejam animados. Glória a Deus, aleluia. Você pode dizer um glória a Deus por essa palavra? E ele continua, versículo de número 12, ele também deseja ter comunhão e aprendizado mútuo através daqueles irmãos. Ele continua, verso 12. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros, por meio da fé que vocês e eu temos. Então ele sabia que estar junto aos irmãos, estar juntos, promoveria comunhão. Comunhão. Ele estaria em comunhão com aqueles irmãos em Roma. Então ele estava distante, olha só. Ele não estava em Roma, mas ele desejava estar com os irmãos em Roma, para que ele também tivesse, além de compartilhar algo com os irmãos, ele também desejava ter comunhão dos irmãos, ele também desejava receber dons, bênçãos espirituais através daqueles irmãos. Ele desejava também crescer em comunhão com aqueles irmãos. E para isso ele desejava estar perto. A igreja é uma família espiritual. E nós precisamos de estar perto uns dos outros. Claro, nós precisamos estar perto. A Bíblia nos fala sobre isso. E há muitas metáforas para a igreja que apontam exatamente para essa ideia de estarmos juntos. Por exemplo, a Bíblia fala que a igreja, ela é comparada com uma família espiritual. A família de Deus. Família, a ideia de família de estar coesa, de estar juntos. A Bíblia também usa uma outra metáfora para a igreja. Diz que a igreja é o corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça, ok? Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, e nós somos os membros desse corpo. E aí a gente entende o seguinte: cada membro precisa estar conectado um ao outro, e nenhum membro deve se julgar melhor ou inferior ao outro, porque todos os membros do corpo são importantes. E Paulo vai trabalhar exatamente essa dinâmica aqui no capítulo 12 de Romanos. Vamos lá, rapidinho. Romanos capítulo de número 12. Glória a Deus. Olha que texto lindo, que palavra maravilhosa. Glória a Jesus. Romanos capítulo de número 12. Versículo de número 4. Porque assim como em um só corpo
temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes. Olha só, em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. Então, somos muitos, mas um só corpo, porque estamos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Então, além de estarmos unidos com Cristo, que é o cabeça, nós, como membros desse corpo, estamos unidos um com o outro, porque o sangue que corre nas nossas veias espirituais é o mesmo sangue que corre nas suas veias espirituais. É o sangue de Cristo que corre em nossas veias espirituais, nas nossas artérias, nos nossos capilares. O sangue que corre nesse sistema circulatório espiritual desse corpo de Cristo espiritual, desse corpo místico que é a igreja, é o sangue de Cristo. E o mesmo sangue que corre nas minhas veias, corre nas suas veias. Ele continua dizendo: todos nós estamos unidos uns com os outros como parte diferente de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com um coração cheio de fervor. E aí ele continua falando sobre esses dons espirituais. Amém? Então olha que tremendo. Nós somos o corpo de Cristo. E cada parte desse corpo está conectado uma a outra. E todo o corpo junto está conectado à cabeça. Então Paulo disse assim: eu desejo estar com vocês. E eu desejo, além de compartilhar com vocês dons espirituais, eu desejo também ter comunhão com vocês, para que nós nos animemos mutuamente. Eu desejo ter comunhão com vocês. Eu desejo estar junto de vocês. Isso é um princípio. Então a igreja, o corpo de Cristo, a família espiritual, ela precisa estar junta, ela precisa estar unida. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Claro que na comunhão, pode haver atritos na comunhão, claro. Só que a Bíblia diz o seguinte: um ferro afia um outro ferro. Um ferro afia um outro ferro. Então, mesmo quando há conflitos nessa comunhão, quando há atritos nessa comunhão, isso nos ajuda a lapidar o nosso caráter, querido, querida. Imagine sua família de origem, sua casa, seu lar. Imagine. O que acontece às vezes? Às vezes acontece atritos, divergências de pensamentos, discordâncias. E tudo isso nos ajuda a crescer como pessoas. Tudo isso nos ajuda a enxergar que nós precisamos de mudança. Nos ajuda a andar a segunda milha. Nos ajuda a perdoar. Nos ajuda a amar na diferença. Nos ajuda a ser tolerante com as fraquezas e debilidades do outro. Então todas estas coisas trabalham o nosso caráter. E é por isso que é importante estarmos juntos. Por quê? Porque estar juntos vai trabalhar exatamente o nosso caráter. Porque é muito fácil eu amar o meu irmão de longe, sem enxergar os defeitos, as fraquezas, as debilidades. Mas quando estamos próximos, nós somos convidados pelo Senhor e animados pelo Senhor a sermos tolerantes com a fraqueza do nosso irmão, a perdoar o nosso irmão, não é? A andar a segunda milha. Claro que isso não é fácil, mas com a graça de Jesus a gente consegue. E o nosso caráter ele vai sendo adestrado, porque se nós queremos ser como Jesus, se nós queremos imitar o Mestre, nós precisamos desse aprendizado, desse processo constante de lapidação.
Então, como diz a Bíblia em Eclesiastes, um ferro afia o outro ferro. Então, nesse processo da comunhão, até nos conflitos que há, nos atritos que há, nós somos afiados, nós somos amolados. O nosso caráter é adestrado, o nosso caráter é trabalhado. A gente aprende a se humilhar, a gente aprende a não ser orgulhoso, a gente aprende que a gente precisa uns dos outros, que a gente depende uns dos outros. Então Paulo está dizendo, eu desejo estar com vocês, eu desejo ter comunhão com vocês, eu desejo estar junto com vocês. Então a igreja, todos os textos das Sagradas Escrituras apontando para a igreja, nos mostra que um dos propósitos da igreja é a comunhão. A igreja tem pelo menos 5 propósitos específicos, mas um deles é a comunhão, é estarmos juntos, é termos tudo em comum, é estarmos juntos, ok? Então Paulo diz isso, desejo estar com vocês, para que nos animemos uns aos outros. Ele sabia que a importância da comunhão e do aprendizado mútuo. E ele continua dizendo que, verso 13, que o outro propósito que ele tinha era conseguir algum fruto entre os irmãos. Paulo o tempo todo estava desejando frutificar. Ele diz assim no verso 13, meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso. Pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse, a minha versão que diz, resultados entre vocês. Como tem acontecido em outros lugares, entre outros não-judeus. Né? Na revista atualizada, ou revista corrigida, Almeida Revista Corrigida, ou revista atualizada, diz, eu que gostaria de produzir, de gerar algum fruto entre vocês. Então Paulo era um homem extremamente frutífero. E aonde Paulo estava, aonde ele ia, nas cidades que ele andava, que ele fazia missões, ele estava sempre produzindo frutos, ele estava sempre gerando frutos, ele estava sempre deixando frutos ali. Que nós possamos ser assim, essas árvores frutíferas, estejamos constantemente gerando frutos, produzindo frutos, porque Deus nos chamou para isso. E a Bíblia nos fala lá em João capítulo 15, verso 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Então, quando nós geramos frutos para Deus, quando nós produzimos frutos para Deus, quando nós somos frutíferos, nós estamos glorificando a Jesus, nós estamos glorificando o Pai. O Pai é glorificado pelo fato de nós gerarmos frutos para Ele. Então Paulo está dizendo, olha, eu já produzi frutos em outros lugares onde eu fui. Eu já gerei frutos no meio de outros povos não judeus. Eu já gerei frutos em outros lugares. Quem sabe ele poderia estar dizendo, já gerei frutos em Filipos, já gerei frutos em Corinto, já gerei frutos na Tessalônica, já gerei frutos em Colossos, já gerei frutos em Éfeso, já gerei frutos entre os meus patriotas, os judeus, já gerei frutos em vários lugares onde estive, mas agora eu também quero gerar frutos pessoalmente aí entre vocês, os irmãos de Roma. Eu quero também gerar frutos aí. Olha que tremendo isso, queridos. Nós precisamos ter esse coração, como o do Senhor Jesus, como do apóstolo Paulo, de desejar gerar frutos para Deus aonde nós formos, de desejar glorificar a Deus através dos nossos frutos, aonde o Senhor nos tem plantado, aonde o Senhor tem nos plantado, nos estabelecido. Você está na faculdade, gere frutos para Deus ali na faculdade, na universidade, gere frutos para Deus ali na sua universidade. Você está no seu trabalho, no seu comércio, no seu empreendimento, gere frutos para Deus ali no seu trabalho, gere frutos para Deus ali na sua escola, gere frutos para Deus ali na sua vizinhança, gere frutos para Deus aonde quer que Deus lhe tenha colocado, aonde quer que Deus lhe tenha estabelecido, gere frutos para Deus. Seja um instrumento nas mãos dele, deixe Deus usar você, ele vai usar você com tudo que você é, suas experiências, sua personalidade, seu temperamento, suas lições de vida, tudo isso, todo esse pacote de coisas, Deus pode usar para abençoar outras pessoas, para gerar frutos para Ele.
frutos de pessoas rendidas aos pés de Jesus, frutos de casamentos restaurados, de famílias libertas, de pessoas libertas de drogas, do alcoolismo, de pessoas libertas do pecado, da idolatria, da feitiçaria, de pessoas libertas de tantas coisas que as aprisiona, pessoas que são libertas pelo poder da graça de Deus e do poder do Evangelho e do sangue de Jesus, do pecado. Pessoas que têm as suas vidas marcadas pelo novo nascimento, através de você, através do seu ministério, através dos seus dons, dos seus talentos e habilidades que Deus te deu. E quando você apenas se permite ser usado por Deus, diz: Senhor, eis-me aqui, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Com o seu jeito de ser, você não precisa querer ser igual a ninguém, ninguém. Deus não se repete, Deus não faz cópias, você é uma pessoa única, especial para Deus. Você é uma pessoa única e especial para Deus. Deus não se repete. Então Deus colocou em você habilidades, talentos, personalidade, temperamento, coisas específicas, sua experiência de vida, as suas lições que você já aprendeu na vida. Tudo isso, Deus não quer desperdiçar nada disso. Tudo isso faz parte do plano de Deus para usar você. E através da sua vida, dos seus talentos, das suas habilidades, dos seus dons, da sua experiência de vida, das lições que você já aprendeu na vida, se você entregar tudo isso a Deus, dizer: Senhor, eu entrego tudo isso a Ti e peço ao Senhor, usa a minha vida para gerar frutos para Ti, para a Tua glória, você vai ver que Deus vai usar você poderosamente. Na simplicidade do Evangelho, com tranquilidade e na simplicidade do Evangelho, Deus vai usar você poderosamente através da sua vida. Pessoas serão abençoadas, pessoas serão transformadas, pessoas serão impactadas, serão libertas pelo poder do Senhor. Amém? Então Paulo disse: eu quero ir, e eu quero produzir fruto entre vocês que estão em Roma. Eu quero ser frutífero aí também. Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, em que dê muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. O Pai é glorificado quando nós produzimos muitos frutos. Aleluia, glória a Deus. Paulo sabia, claro, que isso era uma responsabilidade. A responsabilidade de pregar o Evangelho. Não dá para gerar frutos, não dá para produzir frutos para Deus, de almas salvas, sem que nós preguemos o Evangelho. Paulo disse que as pessoas só crerão se ouvirem o Evangelho. E elas só ouvirão se pessoas forem enviadas. E nós estamos sendo enviados pelo Senhor nesse tempo para proclamar o Evangelho de Cristo a outras pessoas. Então Paulo tinha uma responsabilidade, um senso de responsabilidade. E olha o que ele diz no versículo 14, ele diz que ele se sente devedor. Verso de número 14, ele diz assim: pois o meu dever é pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Então Paulo se sentiu devedor, ele diz: eu sou devedor tanto a gregos como a judeus, tanto a romanos como a bárbaros, eu sou devedor. Ele sentia uma dívida espiritual, ele tinha um dever, ele sentia um dever imenso no seu coração. Isso se chama senso de responsabilidade. Todos nós em Cristo Jesus, todo cristão em Cristo Jesus, deve sentir essa responsabilidade em seu coração. Não são apenas aqueles que estão na liderança espiritual de uma congregação que são responsáveis para pregar o Evangelho. Não são apenas pastores, não são apenas apóstolos, bispos, profetas, evangelistas, mestres. Não são apenas aqueles que exercem alguma função, alguma liderança espiritual na igreja, na congregação, que têm a responsabilidade de pregar o Evangelho. Todos nós em Cristo Jesus, todo cristão em Cristo Jesus, precisa sentir queimando em seu coração esse desejo de pregar o Evangelho. E claro, nem sempre você precisa sair da sua comunidade para ir para uma outra, nem sempre você vai precisar sair da sua cidade para ir para uma outra cidade, ou da sua nação para ir para uma outra nação. Existem pessoas que são chamadas especificamente com esse propósito de missões nacionais, de missões transculturais. Glória a Deus, louvado seja Deus por todos esses irmãos que são enviados para outras nações. Mas quem sabe você está sendo chamado pelo Senhor para compartilhar o Evangelho de Cristo a um amigo seu, a um vizinho, compartilhar o Evangelho de Cristo a um colega seu de trabalho,
de faculdade, de escola. Compartilhar o evangelho de Cristo a alguém próximo de você, a seus familiares. Então, todos nós somos chamados com esse propósito. E você sabe, 70% das pessoas que se converteram a Jesus, 70% das pessoas que hoje fazem parte da família espiritual que é a igreja, 70% das pessoas, aproximadamente 70% das pessoas que hoje congregam em algum lugar, elas vieram a Cristo Jesus através de alguém do seu círculo de relacionamento, um amigo, um familiar, um colega, e elas vieram a Cristo sob a influência espiritual desses irmãos, dessas pessoas. Então entenda isso, você tem um chamado de Deus. Você é chamado para frutificar, e como Paulo, você tem que entender que é uma responsabilidade. Paulo dizia assim: eu me sinto devedor a todos. Devedor de quê? Do Evangelho. Eu me sinto devedor do Evangelho. Eu tenho um dever de pregar o Evangelho a todos. Todos, por quê? Porque todos precisam de Jesus, porque todos precisam de salvação. Não importa, ele diz assim: olha, eu tenho um dever, verso 14, pois o meu dever é pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. Paulo sabia que era a sua missão, que era o seu dever, compartilhar o Evangelho a todos, porque todos precisam de Cristo. Ele mesmo diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, não existe um que não pecou, todos pecaram. O único que não pecou, claro, com exceção é apenas o Senhor Jesus, mas todos os outros pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, todos precisam de arrependimento, todos precisam de graça, todos precisam de salvação, todos precisam de esperança. Não importa se a pessoa ela é rica ou pobre, se ela é milionária, multimilionária, bilionária, não importa nada disso. Se ela é favelada, marginalizada, não importa se a pessoa está em um extremo ou em outro, ou no centro, todos precisam do Evangelho de Cristo, todos precisam de salvação em Jesus. Não importa se a pessoa, como diz aqui o apóstolo Paulo, estou pregando aqueles que têm instrução e aqueles que não têm. Não importa se a pessoa, ela expõe na sua parede vários e vários diplomas de universidades, doutorado, pós-doutorado, mestrado e outras coisas mais, ou se ela não tem nem alfabetização. Não importa se ela é um doutor, uma doutora ou um leigo, ela precisa do Evangelho de Cristo, precisa de Cristo Jesus, precisa ter um encontro com Jesus, com a graça de Deus, receber a salvação em Jesus, receber o perdão dos pecados, ter o seu nome escrito no livro da vida, receber o Espírito Santo morando dentro de si, receber paz interior, receber esperança de vida eterna. Todos precisam de Cristo Jesus, todos precisam da salvação que Ele dá, que Ele oferece, todos precisam de graça, todos precisam de perdão, todos precisam de reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Todos, não importa se é rico ou pobre, se é doutor ou leigo, não importa nada disso, todos precisam. E é por isso que Paulo diz assim: eu me sinto devedor de todos. Eu me sinto devedor, eu sinto que eu tenho uma dívida espiritual para com todos e compartilhar com todos o Evangelho. E é por isso ele está dizendo para os romanos que eu desejo ir para vocês, e desejo estar com vocês aí em Roma e compartilhar com vocês o Evangelho. Então não importa, queridos, você tem um círculo de relacionamento, pessoas que estão em volta de você, que estão em torno de você, e você precisa ser uma bênção de Deus na vida dessas pessoas. A Bíblia nos fala em Atos capítulo de número 10, que Cornélio era um homem de oração. Cornélio era um homem que tinha um hábito da oração. E um dia ele está orando, e ele teve a visão de um anjo que aparece para ele e diz para ele assim: olha, manda chamar a Pedro e ele vai dizer para você o que você deve fazer. A primeira lição que a gente vai entender desse texto é que, embora o anjo apareceu para Cornélio, o anjo não pregou o Evangelho para Cornélio, porque a responsabilidade de pregar o Evangelho não era do anjo, era de Pedro, que fazia parte da igreja. Ele diz: manda chamar a Pedro, e Pedro vai dizer para você o que você deve fazer. Pedro vai pregar para você. A segunda lição que a gente aprende nesse texto de Atos capítulo 10, é que Cornélio, ele reuniu toda a sua casa, ele reuniu seus familiares, ele reuniu seus vizinhos, ele reuniu seus amigos, ele reuniu todo o seu círculo de relacionamento ali numa grande célula, numa macrocélula,
para receber o evangelho através do apóstolo Pedro. Então, quando Pedro chegou para pregar o evangelho ali naquela casa, para pregar o evangelho ali para Cornélio, havia uma multidão ali naquela casa, que Cornélio havia convidado todo mundo para ouvir o evangelho. Olha que tremendo isso. O cara nem crente era ainda, mas já tinha um coração missionário. Ele não queria ouvir o evangelho sozinho, ele queria que os seus amigos, familiares, conhecidos, ouvissem o evangelho junto com ele. Ele convida todos os seus amigos, familiares, vizinhos, todos aqueles que faziam parte do seu círculo de relacionamento, e ele coloca todos ali naquela casa. E quando o apóstolo Pedro chega ali, encontra aquela multidão, o apóstolo Pedro ministra aquilo que Deus havia colocado no coração dele. E é interessante, porque eles são cheios do Espírito Santo, eles se convertem a Jesus, eles experimentam, aquelas pessoas experimentam o novo nascimento, se convertem a Jesus Cristo, são cheios do Espírito Santo, seus pecados são perdoados, recebem os dons do Espírito. Por quê? Porque Pedro se dispôs a ir, e Cornélio também se dispôs a convidar aquelas pessoas do seu círculo de relacionamento para ouvir o evangelho. Há pessoas no seu círculo de relacionamento que precisam ter um encontro com Jesus, precisam ter um encontro com Jesus, e você é o canal que Deus quer usar para isso, você é o instrumento que Deus quer usar para isso. Não fique esperando que outras pessoas vá até estas pessoas. Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar você como esse instrumento de Deus para compartilhar o evangelho a estas pessoas. Então Paulo sabia dessa responsabilidade. Nós temos que saber isso. Nós temos uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade que nós temos? Pregar o evangelho. Como Paulo, nós precisamos sentir esse encargo em nosso coração. Paulo dizia: eu sou devedor, tanto a gregos como a romanos, tanto a judeus como a romanos, né, como a bárbaros. Eu sou devedor de pregar o evangelho para estas pessoas. Eu tenho um dever de pregar o evangelho para essas pessoas. E aí ele vai nos dizer algo bem interessante. Versículo de número 16, 17, Paulo diz: porque o evangelho é o poder de Deus. Olha que tremendo isso. Eu não me envergonho do evangelho. Palavras do apóstolo Paulo. Eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gregos. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. O que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus, é o poder da graça de Deus, que liberta, que transforma, que anuncia perdão de pecados em Cristo Jesus, que traz esperança para o coração, que é capaz de curar as enfermidades da alma e do corpo, que é capaz de levar o mais vil pecador que crê para o céu, que é capaz de colocar esperança no coração deste homem, desta mulher que crê no evangelho, que é capaz de mudar esta vida, de fazer desta pessoa uma nova pessoa. Por isso que Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus, poder sobrenatural. Por isso que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque este evangelho, que é este poder de Deus, é capaz de mudar a pessoa de dentro para fora, é capaz de transformar a pessoa de dentro para fora. Impossível alguém que verdadeiramente se entrega a Jesus Cristo, se entrega ao evangelho, que experimenta o novo nascimento, não experimentar uma mudança de dentro para fora. Todos aqueles que de fato se entregam a Jesus, que se convertem a Jesus verdadeiramente, não apenas como uma profissão da boca para fora, mas de todo o coração se converte a Jesus, experimenta uma mudança. Por quê? Porque o poder de Deus contido no evangelho, que é o evangelho, aliás, muda a pessoa, transforma a pessoa. Ele diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que revela a justiça de Deus, que nos mostra que aqueles que são aceitos por Deus, são aceitos pela fé. E ele conclui dizendo assim, verso 17, pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as escrituras sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então, como é que nós recebemos a justiça de Deus em nós? Por meio da fé em Cristo. E a gente crê quando a gente ouve o evangelho. Por isso, todos nós como cristãos, discípulos de Jesus, filhos de Deus, filhas de Deus,
nós temos a responsabilidade de compartilhar com a nossa vida, com as nossas histórias, com o nosso testemunho, através da palavra de Deus, de todas as maneiras, de todas as formas possíveis. Nós temos a responsabilidade de compartilhar o Evangelho de Cristo com outros. Amém? Para que nós possamos ser bênção de Deus, assim como foi o apóstolo Paulo, produzir frutos para Deus, aonde Deus tem nos colocado, e glorificar a Deus através desses frutos que temos gerados para Ele, no bendito e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém?